Já do jogo de logo mais, né? O Química Arena, para falar de Corinthians e São Paulo. Bom dia, Duda, tudo bem? Ei, Abel, abraço para você, para os nossos companheiros e também para quem nos acompanha aqui no F360. Já no palco do jogão de mais tarde, às 7h30 da noite, a bola rola aqui para Corinthians e São Paulo. E tem muitos, mas muitos elementos nesse jogo de hoje, viu, Abel? Não só pelos momentos distintos dos dois clubes, como vocês vinham falando, né? O São Paulo em um momento bem mais interessante na temporada, invicto no Campeonato Paulista, 2 vitórias, 1 empate, vai enfrentar um Corinthians que vem de 2 derrotas seguidas, uma vitória ali, é bem verdade, no começo do Paulistão, mas ainda não convenceu e o torcedor do Corinthians está com aquela pulga atrás da orelha, esperando uma reabilitação também do Corinthians e espera que isso aconteça hoje aqui diante do São Paulo. Isso porque tem um tabu de quase 10 anos envolvendo Corinthians e São Paulo. O São Paulo ainda não venceu aqui na Neoquímica Arena desde a sua inauguração lá em 2014. O jogo, né, o primeiro entre Corinthians e São Paulo aqui foi em setembro, 21 de setembro de 2014. Desde lá, 18 jogos, 11 vitórias do Corinthians, 7 empates. Então o São Paulo também engasgado, tentando, né, conseguir essa vitória aqui hoje. Conta com um elemento importante, o Lucas Moura está retornando, ficou de fora dos 2 últimos jogos com dores musculares, pode ser esse jogador a destoar na partida de hoje. Isso, claro, se o Lucas Moura vier a ser titular, e vai ser também o seu primeiro jogo, o seu primeiro clássico aqui na Neoquímica Arena. Já disputou muitos majestosos, mas esse aqui especial. Corinthians então tentando passar por esse momento turbulento. Vamos saber, né, como é que vem esses dois times, prováveis times para hoje. Também depois eu explico uma situação que o torcedor também está com muita curiosidade para saber, porque a gente tem aí uma dúvida para a partida de hoje que é muito importante. Os dois times então, começando pelos donos da casa, um provável com Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Ranielli, Fausto Vera ou então Matheus Araújo e Maicon, Matias Rojas, Yuri Alberto e também o Romero. Esta provável escalação do Corinthians. Do lado do São Paulo, Rafinha foi inscrito no Campeonato Paulista, Arboleda, Diego Costa ou Alan Franco e Wellington, Pablo Maia, Alisson e Luciano, Wellington Rato, Caleri e Lucas Moura, a provável escalação do São Paulo. Agora sim, vamos falar então deste problema que o torcedor também está esperando para ver se resolve até hoje às 18h30, para saber se o Garro vem ou não para a partida de hoje. Todo aquele imbróglio, né, entre Corinthians, para saber se vem ou se não vem, Tadjeres não libera, liberou a documentação do Garro para ele poder vir para o Corinthians. O Corinthians, inclusive, precisou acionar a FIFA para que isso acontecesse, foi liberado, mas agora o Corinthians espera que a Associação Argentina de Futebol entregue toda a papelada à CBF, e aí sim, a CBF pega essa papelada toda e pode inscrever e regularizar o Garro no bid da CBF. Isso precisa ser feito até às 18h30 de hoje para que o Garro fique à disposição, então, do Corinthians, possa ser inscrito também no Paulistão e possa atuar com a camisa do Corinthians. Vale lembrar que ele foi anunciado em 2 de janeiro, ou seja, quase um mês para o Garro, então, conseguir de fato, né, ser liberado, regularizado para estrear com a camisa do Corinthians. Aí o Corinthians está nessa expectativa, o torcedor também, ele foi titular nos jogos treinos do Corinthians nessa temporada, já vem treinando com o grupo, então, fisicamente, né, pronto para a disputa, mas se vai ou não, de fato, ter condições, aí depende da CBF e também da Associação Argentina de Futebol. A gente está aqui, viu, Abel, apertando o F5 toda hora no bid para ver se o Garro vai ou não ser liberado. Legal, o Duda está conosco. Qualquer novidade você nos chame. Prioridade para você com a informação ao vivo, Duda lá na Neoquímica Arena. Antes de chamar uma reportagem para a gente mostrar os momentos distintos que passam Corinthians e São Paulo, a Duda trouxe as prováveis escalações de Corinthians e São Paulo, Breler, de tanta gente. E eu me lembrei de 2 personagens que fizeram história em momentos diferentes, em jogos importantes. 2 irmãos. Você já sabe quem, né? Sabe quem? Um pelo Corinthians e um pelo São Paulo? Alguém aí? Sócrates e Raí. Aê, exatamente. O Sócrates, numa final de Paulistão, só não vou me lembrar se foi 81... 82, que fez um gol, comemorou naquele estilo dele, assim, no estádio do Morumbi, final de jogo. E Raí, quando voltou, teve um jogo contra o Corinthians que ele fez 3 gols, não teve? Os 2 com lindas histórias na seleção brasileira, no Corinthians e no São Paulo. Só para colocar um pouco mais de fogo nesse clássico. Bom. Tomara que o jogo de hoje tenha a elegância de Sócrates e Raí em campo. Agora sim, vamos ver a reportagem
mostrando aí momentos distintos que passam Corinthians e São Paulo para esse jogo de logo mais. Daqui a pouco o palpite da galera aqui, inclusive o meu. Vamos lá na reportagem. Que realmente estamos num processo de construção, eu diria, porque é praticamente um time novo na íntegra, né? Para mim, talvez facilite um pouco chegar num momento do São Paulo como esse, de um time campeão, vitorioso, um processo que vem se construindo, se reestruturando, e o ano passado foram frutos inéditos, né? A conquista de uma Copa do Brasil. Então esses primeiros passos têm sido difíceis, mais difíceis do que a gente... Talvez a parte externa esperava, o torcedor, né? Pelos primeiros momentos assim, de uma promessa, de um grande time, de algumas coisas que são a ideia da nova direção. A gente assume um trabalho excelente deixado pelo professor Dorival e sua comissão técnica. É um contexto diferente, é um trabalho bem feito, bem realizado. Claro que são situações de futebol que talvez em alguns momentos, alguns comportamentos a gente pense diferente, mas é uma linha a ser seguida, potencializar tantas coisas boas que elas já vêm sendo feitas. O jogo de terça vai colocar duas equipes em estágios diferentes. Acho que isso é unânime, né? São Paulo tem uma equipe pronta e nós estamos, como falamos há pouco, iniciando uma reconstrução. Mas eu sei que quando o juiz apitar, ninguém vai querer saber disso. Não é um jogo qualquer o Corinthians, não é um clássico, é quebra de tabu, mas esse peso de quebrar tabu não é desse elenco. A Neoquímica eu não sei quanto tempo ela tem, quantas equipes já passaram por lá, quantos jogos o São Paulo já fez lá. Não era esse elenco, esse peso não é nosso, esse tabu não é nosso. Se nós tivermos a oportunidade, nós vamos ter na terça-feira de fazer um grande jogo e conseguimos isso, fantástico, é um grupo que segue fazendo história como já foi desde 2023. Tá aí, momentos distintos, e fosse o futebol uma ciência exata, eu não teria a menor dúvida que o São Paulo ganha com tranquilidade logo mais. Mas como a gente está cansado de acompanhar esse esporte, né, Eugênio? Quantas vezes a gente já viu um time que está em má fase, que está todo estrambelhado, para usar uma palavra difícil, chega no clássico, cresce, joga e tal, e vence o jogo. Mas o meu palpite para hoje é São Paulo 3-1. Calma. Acabou o tabu? Palpite, só palpite. Surpreendi vocês pelo silêncio. Levanta lá o Viola que ele desmaiou. O Viola está muito reticente com relação ao jogo de hoje, porque ele valoriza muito a história do tabu. Isso ainda pega muito ele, toca muito no coração dele. Tabu. Não só dele, de vários ou quase todos os São Paulinos. Então ele se sente muito inseguro com relação a isso. Mas a verdade é que o momento do time do São Paulo é muito mais seguro, para usar a mesma expressão, do que o do Corinthians, né? O Corinthians é um time que vive uma instabilidade gigantesca. Essa nova administração já não vinha bem, a verdade é essa, já não vinha bem nos últimos anos, mas esse início de gestão do Augusto Melo é um início de gestão muito reticente, né? É muito sujeito a chuvas e trovoadas. Isso tem um impacto no desempenho do time. E está claro, o time vem aí de resultados ruins contra times menores, contra equipes menores. E a grande chance de um São Paulo que sofreu uma perda que foi grande do Dorival Júnior, mas que vem com um início de campeonato melhor, com um elenco muito mais sólido, mais forte mesmo, tanto que a gente fez ali a comparação e quase todos os jogadores eram do São Paulo, é a grande chance. Por isso não me assusta o seu palpite de uma vitória do São Paulo. Mas a possibilidade de vitória do Corinthians, ela tem 4 pontos. Pensei agora nos 4 pontos. Vamos lá. A estrela de Romero, ressurreição de Yuri Alberto, o histórico de Cássio 3. E a estreia gloriosa de Garro. Mas vai estrear o Garro? Se estrear. Se não estrear, então não vai ter. Aí são Fica mais difícil. Aí são 3 pontos, ele tira o quarto. Fica mais difícil. Não, o Garro é bom jogador, mas
vamos com calma também. Jogador que acabou o Corinthians ganhar, tem que acontecer várias coisas aí. Esse time tem que jogar. O Roberto tem que fazer gol. Cássio tem que estar numa noite boa. Você lembra... Não foi totalmente uma bobagem o que eu falei, foi? Não é. Tem que se apegar Não foi a todos totalmente, os argumentos. não foi bobagem. Não foi nada de bobagem. Não foi bobagem. Não. Mas, no caso do Garro, preciso também não inflar essas expectativas até para o cara não carregar nas costas esse peso. Para o Renato Augusto já era difícil ser o cara do Corinthians, o único ali, a reserva de talento. Para o Garro, que acabou de chegar, realidade totalmente distinta, chegando do Tajeres para um clube de massa como o Corinthians, pressão diferente, nova realidade, calendário, estilo de jogo. Mas ele já está mais de 20 dias treinando com os caras. Entendo, mas não vai ser salvador da pátria. O Corinthians não pode tratar jogadores dessa maneira. Precisa se apegar a conjunto, a formar uma ideia de futebol, a ter tranquilidade, e nesse processo se encaixa o Garro. Porque é diferente do Lucas Moura, que chegou no São Paulo, time todo arrumadinho, aí, chega o Lucas Moura, cracaço, já identificado com a torcida, jogador que conhece a realidade do futebol brasileiro, é outra história, é outro contexto. O Garro não vai ser um novo Lucas Moura. Então, a tendência é que ele se encaixe bem no time, pode até estrear bem, o cara demonstrar estrela, fazer o gol da vitória, mas a realidade, pelo menos no cenário normal, é um tempo de adaptação, como o Rojas está vivendo isso até hoje. Há jogadores que demoram até mais de um ano para vingar no futebol brasileiro, para entender como é o sistema por aqui. Fausto Vera no Corinthians começou bem, mas caiu de produção. Então, não é uma garantia. Tem jogador que já chega arrebentando. Tem. Ener Valencia no Internacional. Mas é outra prateleira. Mas é exceção e, como a Nath falou, jogadores de outro nível. Falando no Ener Valencia, viu ele caindo nesse último jogo agora, que ele caiu, desabou de frente assim do campo. Acontece com os melhores atacantes. Sim. O seu discurso mostra que você concorda comigo. Porque eu coloquei aí uma possibilidade. O Corinthians vai ter que funcionar como conjunto e individualidades vão ter que aparecer, como o Cássio, como o Yuri Alberto tem que fazer gol, o Romero e etc. E se tem o Garro, que a gente nem sabe se vai estrear. Porque se esses jogadores... eu citei 4, mas se o Corinthians não funcionar coletivamente e individualmente, o São Paulo tem tudo para ganhar. Você concorda comigo, o seu palpite, pelo jeito, vai ser parecido com o meu, 3-1 São Paulo? Já que você está reticente quanto a... Eu respeito muito a mística da Arena. Ah, é? Isso é pesado. Num clássico, os jogadores do São Paulo vão para esse jogo com... Com medo? Não com medo, mas com uma pressão diferente. Poxa, São Paulo nunca ganhou lá. São 18 jogos, 11 como diz meu pai, e 7 empates. Como diz meu pai, uma vez é a primeira. 10 anos da inauguração do novo estádio do Corinthians, São Paulo não conseguiu. Então, é um clima diferente. Na Copa do Brasil do ano passado, era um cenário em que o São Paulo podia negociar. São Paulo, para mim, era favorito ali naquele confronto para classificar, mas sabendo do tabu, da dificuldade que é jogar com o Corinthians, uma derrota lá não estava fora do script, uma derrota pelo placar, pela diferença mínima, fez com que o São Paulo garantisse a classificação no Morumbi. Agora... Gosto disso, estou gostando. Mas agora... Estou vendo que o seu palpite vai ser vitória do Timão. Não, mas agora eu vejo uma oportunidade ainda melhor para o São Paulo quebrar o tabu. Porque é um Corinthians que não chega... Por quê? Você está parecendo Prats, vai. Não, se enrolando aí. Sério, respeito o tabu, é algo pesado. Mas se tem uma oportunidade de ouro para o São Paulo quebrar, é agora. Começo de campeonato, Corinthians em reformulação, não está encaixado... vários jogadores em baixa. O São Paulo, que por mais que tenha um treinador novo, vem encaixado desde a temporada passada. Quando o Eugênio cita momento, é um recorte de um tempo expressivo em que o São Paulo vem melhor, em que o São Paulo é mais confiável que o Corinthians. Olha para lá e vê se te influencia. E por tudo... Não, influencia. Isso aqui é respeito muito pesado. É um estádio que, nesse clássico, impõe muito respeito. Mas o São Paulo tem jogador, tem que ter time. Mas o São Paulo tem uma oportunidade de ouro hoje de quebrar esse tabu, que é um jogo que não exige tanta mobilização. É um jogo de início de campeonato, início de temporada. Então o São Paulo, até para o Carpini ganhar confiança, véspera de decisão da Supercopa, deveria se mobilizar de forma diferente para esse clássico e tratar esse tabu como algo que importa para o torcedor são paulino. Ele, inclusive, contra a Lusa já colocou um time misto ali no sábado. Mas isso aí é aquela coisa, poupar antes de clássico. Agora,
Até mobilização dos jogadores, entrega total, mesmo sabendo que tem uma Supercopa, eu vejo que é uma chance que o São Paulo talvez não tenha, caso o Corinthians consiga se reorganizar depois. Estou perdido. Estou em dúvida. Qual será, então, o seu palpite? Depois de todo esse discurso maravilhoso. 2-1 São Paulo. E a mística do estádio? Não. O senhor acabou de falar aí. É algo que importa muito. Pesa. Mas o São Paulo hoje tem uma chance de ouro de quebrar esse tabu. Muito bem. Daqui a pouco, os palpites da Natália e do Eugênio. Sai do muro hoje? É um sai do muro informal. Pode pratear? Informal. Pode. Hoje será permitido o empate para a gente desmascarar quem fica em cima do muro. Hoje nós vamos... Entendi. Vamos ver se vai aparecer algum mureteiro ou mureteira. Aqui do Prates, hein? Antes dos palpites, vamos relembrar momentos semelhantes ao de hoje, em que o São Paulo chega num momento melhor, chegou como favorito, mas não conseguiu quebrar esse tabu até hoje, não. Porque, como disse o Breler, é a casa do Corinthians, né, Breler? Desde 2013. Hoje o tabu vai ser mantido? Cenários que o São Paulo era favorito na Arena e não venceu. No Brasileirão de 2020, vitória do Corinthians por 1-0. O São Paulo era líder, com 50 pontos. O Corinthians era o 11º, 20 pontos a menos. O São Paulo não perdia 17 jogos. Era muito favorito. O Viola, nosso cameraman São Paulino, apostou caixas e caixas de cerveja e perdeu tudo. Porque deu o Corinthians 1-0. Perdeu pro Baby, que é o nosso amigo corintiano que trabalha aqui também. No Brasileirão do ano passado, empate 1-1, o São Paulo não perdia 7 jogos. E o Corinthians não vencia 4. Lucha era o 4º técnico do Corinthians em um mês e deu empate. O São Paulo já teve oportunidades. Eu me lembro de um jogo, eu estava pensando sobre isso ontem à noite. Esse jogo, obviamente, não foi na Arena do Corinthians, porque não existia. Mas lá em 2007, foi o ano que o Corinthians foi rebaixado. O Corinthians vinha mal, tanto que acabou sendo rebaixado, aos trancos e barrancos. Foi enfrentar o São Paulo e ganhou de 1-0 com gol do Betão. Lembra dessa? Essa não foi no estádio. E hoje o São Paulo está num momento muito melhor, Eugênio. Mas não é a primeira vez que ele vem em momento melhor e não consegue vencer. O que você pensa sobre o jogo e qual o seu palpite? Pode acontecer, né? E muitas vezes, no clássico, existe sempre a questão da superação, né? Quando você encontra um grande rival, e muitas vezes esses jogos acabam ficando muito truncados, com muitas faltas, porque você, antes de ganhar, você não quer perder. Assim, melhor o empate. Tem gente que parte para essa estratégia. Se eu não posso ganhar, vou pelo menos tentar garantir um empate aqui, porque não fica pesado para mim. Eu acho que vai ser, em grande parte, hoje, a aposta do Corinthians, porque ele é um time com uma produção ofensiva muito limitada, com muita dificuldade de jogar no ataque, de construir os gols, né? Ele gera as situações, mas não faz os gols. Você imagina o São Paulo mais com a bola? Sim, porque o Corinthians ele vai defender o tabu. É claro que ele precisa pontuar também no campeonato, só tem 3 pontos, mas ele, acima de tudo hoje, vai defender a invencibilidade dele em casa contra o São Paulo. Opa, essa é a grande conquista do Corinthians hoje. E o São Paulo vai lutar por isso. Porque pela pontuação do campeonato tem outros jogos e tal. Claro que é importante, mas o que está em jogo hoje muito é isso. É o São Paulo conseguir pela primeira vez ganhar na casa do Corinthians. Então o Corinthians vai ser um time mais preocupado em não perder hoje.